E aí, pessoas, está começando mais um Workbox da Escola Revolution. Eu sou o Léo e no vídeo de hoje eu vou te convidar para explorar algumas propriedades das ferramentas e também máscaras, tá? Então, para início de conversa, a gente vai pegar o nosso pincel, nosso brush, e a gente vai ver que aqui em cima, no primeiro vídeo que eu fiz para vocês, a gente usou essa configuração aqui que é para habilitar os níveis de pressão do pincel, que é para deixar a minha ponta do pincel afinando, né, no início e no final do traço, conforme a pressão que você põe na caneta. O que eu não expliquei para vocês, que eu vou explicar no vídeo de hoje, é que a gente tem todas essas configurações aqui de cima, todas elas são relacionadas à ferramenta que eu estou usando. Isso vale para qualquer ferramenta dentro do Photoshop. Então, se eu pegar a borracha, todas essas ferramentas aqui em cima, que abre nessa barra de ferramentas superior, são para customizar a minha borracha. Então, no meu pincel, além dos níveis de pressão, a gente tem o fluxo, a opacidade e alguns outros parâmetros. Geralmente, a gente usa, por exemplo, a opacidade, que ela já está habilitada para mim. Posso desabilitar quando eu quiser, ou habilitar. A opacidade a gente usa, por exemplo, quando a gente quer fazer um degradê, né? Então, por exemplo, quando eu quero misturar as minhas cores. Então, quando eu estou usando uma cor no Photoshop e eu quero fazer uma mistura dessa cor para uma outra cor, eu ativo a opacidade e isso vai fazer com que as cores elas passem a se misturar melhor, certo? E a opacidade também é controlada pelos meus níveis de pressão. Então, se eu pego leve no meu pincel, vocês vão ver que a cor ela sai um pouco mais aguada, vamos dizer assim. E quando eu pego mais pesado no meu pincel, ela vem com mais força, né? Vem mais encorpada. Então, a gente consegue fazer algumas misturas de cores no Photoshop usando a opacidade do pincel. Aqui, quando a gente ativa esse botão, ele usa os níveis de pressão do meu pincel para definir a opacidade do traço. Mas eu posso também desligar isso e usar a quantidade de opacidade que eu quiser aqui nesse controlador. Então eu posso, por exemplo, usar uma opacidade de 9%, aí não interessa o quanto eu pressionar a minha caneta, ele vai sempre usar a opacidade de 9%. Vocês estão percebendo que quando eu pinto por cima de um traço que eu já fiz, ele vai deixando a cor mais forte, né? Então, a gente consegue controlar a opacidade, fazer um gradiente, um degradê, dessa forma também, escolhendo quanto de opacidade a gente quer nesse pincel, ok? Para explicar o fluxo, eu vou pegar um pincel aqui que vem junto com o Photoshop e a gente vai perceber que o fluxo, quando ele está em 100%, a gente tem esse tipo de traço, um traço uniforme. Conforme a gente vai diminuindo o fluxo, vocês vão ver que eu começo a enxergar vários círculos do meu pincel, como se eu pegasse ele e fosse fazendo isso aqui, ó. Ok? Então, quanto menor o meu fluxo, mais nítido vai ficando esses carimbos, né, do pincel. Com o fluxo 100%, então a gente vai ter um traço uniforme, ok? Então, com esses três parâmetros, os níveis de pressão, mais os meus fluxos e mais a minha opacidade, eu consigo fazer praticamente qualquer tipo de pintura que eu tiver que fazer. Então, por exemplo, vamos ver essas ferramentas em ação, tá? Eu vou pegar aqui uma cor cinza, vou fazer um círculo aqui na tela, tá? Bem simples. Então, se eu quiser fazer luz aqui nesse meu círculo e transformar ele numa esfera, eu vou ter que trabalhar com a minha opacidade, vou ter que brincar com o fluxo, tá? Os meus níveis de pressão. Então aqui, fazendo uma luz, vou pegar uma cor mais clara e diminuir a minha opacidade para a gente começar a renderizar essa luz, tá? Eu não estou usando o pincel certo, que deveria ser feito para isso, deveria usar um pincel um pouco mais esfumado. Tá? Mas vocês já estão vendo que eu já consigo ter uma noção de profundidade no meu desenho. E isso vale para a sombra também, né? Se eu quiser fazer a sombra no meu desenho, eu posso usar a opacidade para ir criando essa sensação de profundidade. Então é através desses controles aqui de cima que você vai renderizar
o seu desenho, né? Dar volume para ele. Aqui à esquerda, a gente tem algumas outras ferramentas. O modo eu não vou explicar hoje, tá? Mas aqui, nesse painel que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue controlar o tamanho do pincel, a dureza do pincel, escolher o tipo de pincel, é o mesmo painel que eu tenho aqui na esquerda, tá? Só que ele é um pouco mais detalhado, certo? E se vocês querem ir além, a gente tem esse outro painel aqui, que é um pincel de configurações do meu brush. Então aqui eu consigo arrumar outros parâmetros dentro desse meu pincel. A gente consegue, por exemplo, botar uma textura no pincel, se a gente quiser. A gente pode brincar com a transferência também, que também é útil para fazer luz e sombra, né? Para dar volume no desenho. Posso ligar ou desligar a transferência. Então a gente consegue botar vários outros parâmetros dentro do meu pincel. E cada uma dessas abas aqui, eu tenho outros controladores que vão alterar o meu pincel. Então eu sugiro que você explore isso. Se você quer ser o mestre dos pincéis, você tem que estudar os pincéis. Você tem que conhecer tanto esse painel aqui na direita, de como mexer no tamanho, escolher o pincel que você vai usar para fazer a sua arte, como esse painel daqui de cima das configurações, né? Que a gente pode acessar ele aqui por cima, ou aqui na direita também. Vocês estão vendo que os botões na tela do Photoshop, eles meio que se repetem, né? Então, tanto faz onde você vai clicar, se vai ser aqui na direita ou aqui em cima, ok? Clica onde você achar melhor. Vai dando uma olhada nas configurações desses pincéis aqui, vai brincando com isso, vai mexendo na dispersão. O Photoshop vai te dando um preview aqui embaixo de como está ficando o seu pincel, então você consegue brincar com esses parâmetros, ok? Outra ferramenta que a gente usa muito na pintura e que eu já mostrei para vocês é a borracha. A gente está o tempo inteiro usando a borracha para apagar aquilo que a gente errou, tá? Não tenham medo de usar a borracha. E a borracha, da mesma forma como o pincel, tem esse painel aqui em cima que a gente pode ativar os níveis de pressão para a borracha, a gente pode ativar a opacidade da borracha pelos níveis de pressão ou controlar a opacidade da borracha aqui em cima e apagar o desenho, certo? Só que tem um problema. Quando a gente apaga uma camada, a gente usa a borracha nessa camada, a gente só consegue voltar atrás utilizando o Ctrl-Alt-Z. Só que ele é limitado. Se eu ficar fazendo aqui um monte de alteração no meu desenho com a borracha, vocês vão ver que conforme eu vou dando Ctrl-Z, uma hora ele trava e não tem mais para onde ir. Então quer dizer que toda essa parte do meu desenho que eu usei a borracha, eu não consigo voltar atrás. Se eu quiser voltar atrás, eu vou ter que fazer isso diferente. E aí que entram as máscaras no Photoshop. Tem muita gente que não gosta de usar as máscaras porque acha que elas são complexas, muito difícil de entender, mas elas não são. Eu vou explicar para que você veja que é muito simples de usar uma máscara. Eu vou fazer um círculo aqui na tela só para você ver como é que funcionam as máscaras. É um modelo bem simples, tá? Só para você entender. Vocês estão vendo aqui um círculo preto num fundo branco, tá? No vídeo passado, a gente viu que quando eles estão em camadas separadas, eu consigo mudar só o objeto de cima. Aqui nesse caso eu consigo arrastar esse círculo preto em cima desse fundo branco sem alterar o fundo branco, porque eles estão em camadas separadas. E o meu círculo preto, na verdade, o fundo dele é transparente. Se eu desligar o olhinho aqui do meu plano de fundo, vocês vão ver que vai aparecer esse xadrezinho do Photoshop. Esse xadrez é o que o Photoshop usa para te mostrar que o fundo, na verdade, é transparente desse círculo branco. Ok? Para cada uma dessas camadas, se você precisar apagar alguma coisa desse círculo preto, mas você quer poder voltar atrás naquilo que você fez sem perder a arte, ao invés de você apagar, eu vou usar aqui a minha borracha, eu vou pegar uma borracha redonda para fazer um corte nesse círculo, tá? Apagar um pedaço do círculo. Deixa eu desligar a opacidade aqui e os níveis de pressão. Vou apagar um pedaço desse círculo, tá? Essa borracha que eu usei, se eu ficar usando ela várias vezes, como vocês viram, uma hora o Ctrl+Z do Photoshop não vai dar conta. Então eu posso fazer essa mesma coisa de outra forma. Como que funciona? Então, muita atenção. Aqui nessa camada, a gente vai ativar uma máscara para ela. O que é isso? Aqui embaixo, nesse botãozinho aqui, a gente tem o botão das máscaras. Ativando isso, ele vai criar como se fosse uma outra camada vinculada à minha camada original, tá?
Gente, é simples. É só, ao invés de a gente usar a borracha aqui em cima do desenho, a gente vai usar aqui nessa outra camada. Só que a gente não vai usar a borracha. A gente vai usar o pincel. Por quê? Deixa eu pegar o meu pincel aqui. Com esse pincel, o Photoshop entende que tudo que eu pintar de preto, ele vai deixar invisível na minha tela. E tudo que eu pintar de branco, ele vai deixar visível. Então, olha só, eu vou diminuir aqui um pouco o meu pincel, vou usar a cor preta e vou pintar a máscara da minha camada. Vocês vão ver o efeito que vai ter. Olha lá, é o mesmo de ter apagado a minha camada, ok? Então, eu posso ir apagando o meu desenho através dessa máscara, mas, na verdade, eu não estou estragando o meu círculo. Vocês estão vendo que aqui na minha camada o meu círculo ainda está inteiro. A única diferença é que na camada está mostrando que tem 2 pontos pretos, onde ele não está exibindo na minha tela. Que são esses pontos aqui. Que eles não estão pretos porque eu fiz eles na minha camada. E se eu quiser voltar atrás, basta eu trocar de cor aqui. Você pode apertar... Se você quer pegar rapidamente a cor branca, ao invés da cor preta, é só apertar aqui em alternar cores. E aí a gente... Pintando de branco, a gente faz voltar só o que a gente quer que volte. Olha lá. E aí na minha camada aqui, na minha máscara, a gente já está vendo que não são mais 2 círculos perfeitos, porque eu modifiquei essa máscara. E eu posso, se eu quiser, só ver a máscara na minha tela. Isso serve quando a gente quer fazer as edições na máscara sem ter toda a arte do fundo atrapalhando a edição que a gente está fazendo. Então, para a gente ver só a nossa máscara na tela, é só pressionar a tecla Alt e clicar na máscara. Então, o desenho que eu estou vendo agora não é o desenho que vai aparecer quando eu salvar ele na minha área de trabalho. O que eu estou vendo aqui na minha tela é o desenho da minha máscara. De novo, tudo que está em preto, o Photoshop entende que ele não vai mostrar na tela. E tudo que está em branco, ele vai mostrar. Então, se eu pegar aqui e fizer uma alteração na minha máscara, vocês vão ver que quando eu voltar lá pro meu desenho, basta só segurar o Alt de novo e pressionar de novo em cima da máscara. Vocês vão ver que a alteração que eu fiz lá na minha máscara já foi aplicada ao meu desenho. Agora, se eu fiz um monte de alteração e não ficou legal, basta a gente deletar a máscara. Você pode só clicar na máscara e clicar aqui nessa lata de lixo ou arrastar ela para a lata de lixo. Também funciona. O Photoshop vai perguntar se você quer aplicar a máscara antes de remover. Se você clicar em aplicar, aí não tem... aí só volta atrás com Ctrl Z. Porque daí ele vai aplicar a máscara na minha camada. Mas a gente não quer isso. A gente quer excluir a camada e voltar para o círculo original. Então a gente vai excluir ela e pronto. O meu círculo voltou ao que ele era antes desde o início. E como essas alterações foram feitas numa máscara, eu posso editar essa máscara do jeito que eu quiser, quantas vezes eu quiser, sem depender do Ctrl Z. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Ativa o sininho para receber o próximo vídeo. E compartilhe com seus amigos que também querem aprender a utilizar o Photoshop. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!